E ele vai dizer, e é isso que você deve ensinar. Ou seja, esta doutrina, esta sã doutrina, esta graça, né? Exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade e ninguém o despreze. O versículo 15 termina assim. E a gente vai já para o capítulo 3, que é o último capítulo da carta, né? Ele vai chamar a atenção, né? Todos se sujeitem ao governo e às autoridades, devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom, não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Por quê? Porque tudo isso que ele apresenta antes do final do capítulo 2 é uma evidência da humildade. E a humildade só pode ser expressa se a graça chegou na vida da pessoa, se ela foi tocada pela graça. Por isso que ele vai dizer no versículo 3. Rodrigo, lê para mim que eu tô... Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Ou seja, Paulo aqui está dizendo assim, olha, essa humildade que a gente falou agora manifesta na própria fala de Paulo para Tito, né? Porque a gente também já foi assim, Tito. Houve tempo em que a gente também era insensato, desobediente. Tem a versão Rodrigo interpretada já, ok, pessoal? Então, assim, nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Aqui talvez até dizendo assim, olha, como o povo cretense, Tito, a gente não esquece, a gente também era assim. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. E aqui conecta com aquela que a gente debateu sobre obras, né? Ou seja, não são as obras que antecedem a justificação pela fé. Então, não foi por causa disso que se manifestou. Quando a parte de Deus, nosso Salvador, se manifestará a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, versículo 6. Então aqui Paulo quase que faz mesmo ali uma explicação para que não tenha muita questão filosófica envolvida de que nós só mudamos, ele diz, olha, nós éramos assim, e nós só mudamos por causa do sacrifício de Cristo. Através desse sacrifício temos acesso a esse processo regenerador para transformar-nos, para sermos isso que hoje pedimos, para termos sido isso que hoje pedimos que os cretenses sejam. E ele vai continuar no versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E aí já conecta de novo com o início da carta, que ele mesmo anunciou no capítulo 1 ali. E esse ponto aqui, agora sim tava mal da voz aqui, a verdadeira humildade vai levar, ela é uma decorrência disso aqui que ele apresenta, né, nesses versículos que tu leste, né, depois do 13, especialmente ali no 4, que é uma revelação dessa doutrina aquilo ali. Olha, o Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor. Nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Quer dizer, essa é a essência dessa doutrina. Se eu me apegar a essa doutrina e eu entender que eu vou viver com humildade justamente por conta dessa mensagem que chega a mim e transforma o meu ser natural, torna-se mais viável o cumprimento do que está no versículo 9. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. A militância teológica que a gente acabou de falar. Exatamente. Aqui, né? Então, a vez de perder tempo, talvez isso se conecte também naquela questão do que o Rafael colocou ali dessa doutrina nas redes sociais. Sobre o que eu falo acerca do evangelho nas redes sociais? E o que eu consumo e o que eu sigo? E talvez seja bom a gente deixar esse grande alerta, principalmente para os jovens e para as pessoas que são muitas vezes politizadas, né? Deus não está à espera de alguém que o defenda na rede social, ok? Deus não está à espera disso. O que Deus está à espera, e a gente tem visto aqui ao longo de todas essas reflexões e panoramas que nós temos visto, Deus está à espera de que nós sejamos alguém que foi alcançado por esta graça transformadora, salvadora e transformadora, sejamos pessoas que manifestam essa transformação através do estilo de vida como vivemos e agora anunciemos esta mensagem aos outros. Ele não está à espera que a gente esteja ali na rede social fazendo essa militância toda, né? E aqui eu queria só também completar com uma coisa assim. Quando a gente fala sobre essa questão da militância teológica, da gente não se ceder, a gente não está falando que nós não devemos nos levantar contra, aí sim, aquelas questões heréticas. O que são questões heréticas?